Quero ir para o texto bíblico hoje, no livro de Hebreus. Quero falar em Hebreus, no seu capítulo de número 10. Vamos ler um texto muito grande, né? Eu quero na NVI, acho que é na NVI. Hebreus capítulo 10, do versículo 19 em diante, mas é um texto que vem assim cair como uma luva para nós nos dias de hoje. Vale a pena a gente refletir nas palavras que o autor de Hebreus nos deixou. Vamos ler do 19, vamos fazer uma leitura até o 39, 10 versículos, 20 versículos. Portanto, irmãos, temos a plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus. Aqui, nesse versículo, eles estão discorrendo no livro de Hebreus inteiro acerca da graça e da lei. Eles vêm aí traçando, o livro de Hebreus vem traçando um paralelo entre a graça e a lei, né? Porque na lei era necessário que vários sacrifícios fossem feitos, todo o tempo tinham sacrifícios para ser oferecidos, porque o homem pecava e vinham os rituais da lei, e ali nenhum pecado era coberto, nenhum pecado era apagado, mas sim era anestesiado por um sacrifício, mas tínhamos que voltar e voltar. Então o livro de Hebreus, a carta aos Hebreus inteira, trabalha nesse paralelo da bênção que é a graça, e o que a graça significa, e o que nós recebemos na graça. A lei, ela serve como um aio, para mostrar que nós estamos errados, para mostrar que nós estamos... A lei nos serve como um espelho que nos mostra e nos revela o nosso pecado, as nossas falhas, os nossos erros, né? O Espírito Santo, que é um aio, a lei é como um espelho que nos mostra, nós podemos ver o quanto estamos distante de Deus por conta da lei. E aí vem Jesus Cristo, e Jesus Cristo vai e cumpre a lei. Jesus cumpre a lei e paga por todas as nossas culpas, da quitação das nossas dívidas, e nós então saímos da dispensação da lei, dos sacrifícios contínuos e do pecado jamais apagado, porque ninguém subiu no céu que morreu antes da lei, ficavam ali aguardando o julgamento, não tinha acesso a Deus, mas ficaram esperando, tanto que Jesus desceu à mansão dos mortos e ressuscitou, trazendo com ele o cativeiro, onde estavam ali no seio de Abraão os que morreram e que pertenciam a Deus. Então aqui ele está dizendo, portanto, irmãos, olha, nós não estamos mais na lei, agora nós podemos ter a plena confiança que nós não precisamos mais que um sacerdote, sumo sacerdote, entre no lugar santíssimo uma vez por ano, para fazer expiação pelos nossos pecados, porque hoje nós podemos entrar pelo sangue de Cordeiro. Olha que maravilha, rasgado foi o véu, veja o versículo 20, olha lá. Por um novo e vivo caminho que nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Cristo no seu corpo abriu esse caminho, então nós não precisamos mais que alguém nos represente para pedir perdão, que alguém leve o sangue de um cordeiro para pedir perdão. Hoje nós temos esse acesso, nós temos essa porta aberta, nós temos esse portal entre nós e Deus que nos levanta, que nos fortalece. Pegue lá, dando uma explicação aí, verso 21. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos. O coração tem que ser aspergido não mais com o sangue de carneiros, aonde era aspergido a arca da aliança. O sangue de carneiros, dos que eram dos sacrifícios, eram aspergidos na arca, na graça. O nosso coração é aspergido pelo sangue do Cordeiro, né, que purifica a nossa consciência culpada, e o nosso corpo é lavado com água pura, água viva. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos, preste atenção, uns aos outros
para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Então, o que Deus está dizendo aqui? Fazendo uma retrospectiva da leitura. Ler-se Bíblia assim. Você tem que ir lendo e trazendo. O que Deus está dizendo aqui? Olha aí, ó. Já agora vocês podem entrar no lugar santíssimo. Agora não é mais a arca da aliança que é aspergida por sangue de cordeiro. Agora o sangue do cordeiro que vai ser aspergido no seu coração. Olha que maravilha, você recebe o sangue, e esse sangue arranca a culpa de você, porque ele paga pelo teu pecado. Mas agora, o que você faz? Considere uns aos outros, para incentivar uns aos outros a praticar o amor e a praticar as boas obras. Quem tem o coração aspergido pelo sangue do Cordeiro, quem tem acesso à sala do trono, logo tem um coração igual ao do Pai. E o que nós temos que fazer? Eia, vamos avançar, como está acontecendo aqui na nossa igreja. Vamos construir, vamos ajudar esses meninos, vamos avançar nos projetos sociais, vamos evangelizar, vamos fazer as coisas. Você pode, eu posso, a gente consegue. Estamos juntos numa só fé. O nosso coração aspergido, a nossa culpa levada, o acesso aberto. O que nós temos que fazer? Não permitir que ninguém no caminho desanime. Segue lá a leitura para você ver. 25. Não deixamos de nos reunir. Em outras versões diz, não deixemos de congregar como igreja, segundo o costume de alguns. Olha aí, termina o versículo. Mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Que se aproxima que dia? O da volta do Senhor. Então nós estamos hoje numa situação, eu tenho conversado com muitos pastores, e nós aqui, olhando para vocês aqui na igreja, nós somos um milagre, porque muitos já voltaram a congregar. Tem igrejas que tem 10 pessoas dentro, e o povo não voltou a congregar. E o texto bíblico diz, Ei, não deixe de congregar, não deixe de se reunir juntos na presença do Pai, principalmente quando vocês veem que o dia do Senhor se aproxima. Não é hora. O que é essas estratégias para que a gente se afaste? Para que a gente venha se enfraquecer na fé, para que nós venhamos a perder o nosso rumo, a nossa esperança. Para que a gente pega uma brasa e retira ela de um braseiro vermelhinho e coloca ela a 1 metro do braseiro. Não precisa estar longe, meio metro do braseiro. O que vai acontecer com aquela brasa? Ela vai ficar queimando por pouco tempo. Daqui a pouco ela vai ficar quente, morna, fria, esfriou e virou carvão. E assim é o que o inimigo quer, e o que é o conselho que Deus está dizendo, o caminho foi aberto. Nós temos alguém que nos representa. Esse alguém abriu pelo seu corpo o véu, nos deu acesso, o sangue do Cordeiro está aspergido no nosso coração. Vamos nos encorajar uns aos outros, a praticar as boas obras, a continuar sendo fiel. E por favor, não vamos deixar de congregar, não vamos deixar de estar juntos na igreja como é costume de alguns, principalmente quando a gente nota que o dia do Senhor está chegando. Vamos seguir a leitura do texto bíblico. Nem precisa pregar, o texto fala tudo. Se continuarmos a pecar, agora eu quero chegar aí na superabundante graça que muita gente tem acompanhado pela internet e tem dito, uhul, eu posso fazer o que eu quiser, que eu vou morar no céu, eu vou reinar, só não vou reinar. Olha o que diz, não é Bíblia, eu não estou brincando, eu estou lendo Bíblia. Eu não sei o que eles fazem com esses textos, mas eles estão na Bíblia deles também. Olha o que está escrito, se continuarmos a pecar, deliberadamente, depois de recebermos o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifícios pelo nosso pecado. Mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá
os inimigos de Deus. Espera aí, mas não diz a supergraça que eu posso continuar pecando, que uma vez salvo, sempre salvo? Espera aí, eu posso continuar indo para um motel com a namorada, que Jesus vai voltar e tonight para mim? Eu posso continuar usando narguile, bebendo cachaça, roubando dos outros, porque eu estou na graça, e uma vez que eu estou na graça, não tem mais condenação para mim, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo. Por quê? Porque se você conhece Jesus, se você conhece o Salvador, se você sabe o preço que Ele pagou para abrir aquele véu, para trazer para você o sangue, não mais em cima da arca, mas em cima do teu coração, e você ainda continua a praticar as mesmas coisas que antes, então o seu sacrifício de Cristo não valeu para você, e você renegou o sacrifício de Cristo, que outro sacrifício pode te salvar? Olha lá o que está escrito aí, lê Bíblia, isso é Bíblia, vamos lá, 28. Quem rejeitava a lei de Moisés, sempre Hebreus vai ser um comparativo, lei e graça. Todo o livro de Hebreus você vai ver, a lei dizia isso, a graça porém, né? Quem rejeitava a lei de Moisés, morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Morria sem misericórdia pelo depoimento de 3, mas nós estamos na graça. Então na graça nós não vamos morrer, na graça nós vamos ser salvos e sempre salvos. 29. Quão mais severo castigo julgam vocês merece aquele que pisou aos pés do Filho de Deus? Profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça, que sem merecimento nenhum abriu o céu, abriu o acesso, aspergiu o sangue. E aí, homens da graça? Profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça. Mas, tratou como comum e profano o sangue da aliança, que o santificou e menosprezou o Espírito Santo que concede graça. Uau, e o pecado contra o Espírito Santo? Vai na onda desses incircuncisos de coração, que tiram da Escritura aquilo que não é para ser tirado. Suas igrejas estão empilhadas de gente, empilhada de gente que teve que arrancar essa página da Bíblia, porque eles não podem ler isso aí lá. 30. Pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, e eu retribuirei. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. E outra, ele julgou inocente na cruz do Calvário todo aquele que recebeu o seu poder. Mas aquele que ultrajar e negar será julgado. 31. Terrível. Mas não é assim que o povo da graça prega. O povo da desgraça. Terrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Para frente. Lembrem-se dos primeiros dias que vocês foram iluminados, o quanto vocês suportavam a luta e o sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações.
Outras ocasiões fizeram-se solidário com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam um bem superior e permanente, no começo da fé. Olha lá. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. O que ele está dizendo aqui? Gente, a gente começa bem. O que ele está dizendo ali? Ei, povo, lembre-se como vocês começaram bem. Começaram sofrendo perseguições, calúnias. Quando a gente se converte numa família que ninguém é convertido, pelo amor de Deus, que a gente passa dentro de casa. E aí vale aquele versículo que diz: os inimigos do homem são da sua própria casa. Porque é o pai, a mãe, a avó. Eu sei porque eu passei perseguição. Meus pais não entendiam o evangelho, minha avó não entendia o evangelho, minha família não entendia o evangelho. Mas olha, nas lutas que eu enfrentei, jamais. Sofria tudo com empolgação, com alegria, ajudava todo mundo, tinha uma paixão. Ei, não importa para Deus como a gente começa. O importante é como a gente vai terminar. E o que o autor do livro de Hebreus, na comparativa da lei da graça, escrito para os dias de hoje, para evitar essa desgraça que está aí fora, está dizendo o quê? Não insulte o Espírito da graça. Você começou bem. Vamos seguir a leitura, até o 39. Lendo Bíblia. Depois o Espírito Santo vai mexer no nosso coração. Já estou mexendo na leitura. Vocês precisam perseverar de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam aquilo que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá, não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Verso 39. Mas nós, porém, não somos do que retrocede, e são o quê? E são o quê? Não, eles são sempre salvos. Eles são sempre salvos, pastor Sandro, eternamente salvos. Só não vão reinar. Mas como é que alguém que foi destruído vai reinar e não vai reinar? Olha lá, ó. Não somos como os que retrocedem e são destruídos, mas somos como aqueles que creem e são salvos. Querido, nós estamos vivendo dias difíceis. Nós estamos passando por dias de angústia. Nós estamos passando por dias de perseguição. Rapaz, olha o que está acontecendo nos países pertinho da gente aí, mas vai acontecer no Brasil. Sabe por quê? Não estou profetizando. Eu estou fazendo uma leitura do que eu estou vendo. Não sei se vocês perceberam, mas no nosso país, os pastores estão se unindo para proteger o governo. Quem já percebeu isso? Samuel Câmara, Silas Malafaia, presidente da Quadrangular, presidente da Assembleia de Deus, todos os pastores. E quem já viu os padres protegendo o governo? Levante a mão aí quem já viu. Padres defendendo o governo. E o povo escuta quem? Escuta quem? Gente, não é nem o Lula. Não é o Lula que a pessoa está escutando. Não se trata de Lula. Não se trata de Bolsonaro. Não se trata do nome do Bolsonaro e nem do nome do Lula. Se trata de forças espirituais. A nossa luta não é contra o Lula, nem contra o Bolsonaro, nem a favor do Bolsonaro e contra o Lula. E é isso que o povo não enxerga. Existem principados anticristo que não apregoam a voz de Cristo, nem a lei de Cristo, e nem a palavra de Cristo, que criaram um movimento anti-autoridade, e que são a favor de aborto. Essa confusão da sexualidade nos nossos filhos, agradeça ao governo,
que passou, que potencializou, pagou e introduziu dentro das escolas esse tipo de ensino, cartilhas, professores, mentores, para transformar os nossos filhos em... Eu não sei se vocês viram, mas eu tenho visto uma moça casou com um cachorro no cartório. Quem viu isso? Ideologia de gênero. Algumas meninas andando com um rabo no shopping, nas ruas. O que é isso? Ideologia de gênero. Quem colocou isso? Quem ensinou isso? Quem defendeu isso? Eu tenho imagens do antigo governo sentado enquanto os homens se beijavam no chão. Cenas de imoralidade nas faculdades com os jovens, todo mundo nu. Vocês viram isso? Crianças sendo levadas a museu para colocar a mão em homem nu. Vocês viram isso? Leis em cima de leis para dificultar o andamento das igrejas. Vocês viram isso? Não se trata de uma pessoa, se trata de um espírito. A pessoa vai morrer e o espírito vai continuar levantando mula para fazer seu trabalho, que é destruir tudo aquilo que Deus construiu, destruir a família, destruir a autoridade. E nós vimos, gente, e é prova, nunca houve na sociedade, em todos os tempos, jovens com maior índice de suicídio, se cortando, se matando, e sendo educado a não respeitar pai, não respeitar mãe, não respeitar a autoridade. Aí vem um movimento desse dentro da igreja dizendo que uma vez salvo, sempre salvo, você pode continuar fazendo o que você quer, que Deus não vai te abandonar, porque Deus é amor, mas acima de tudo é justiça. Nós estamos vivendo tempos perigosos, nós estamos vivendo tempos de engano, nós estamos engodados numa bruxaria sobrenatural, que o pastor está falando aqui, gente, a única pessoa hoje no Brasil, se me agrado de Bolsonaro, muita coisa dele não me agrado, mas uma coisa eu agrado, ele tem coragem para defender a família, para defender a escola limpa. Não concordo com o que ele faz, mas eu defendo o que ele defende, e eu sei que não é qualquer um que vai enfrentar. Nós já estamos em ditadura pelo Supremo, não existe mais lei no nosso país. Quem está vendo isso, levante a mão para mim, balança a mão para mim aí. Então nós precisamos acordar, enquanto nós ainda não estamos comprando carne podre, porque na Venezuela eles brigam para comprar carne podre. Em Cuba, o governo metralha, sabe essa coisinha de liberdade? Lula fora, Lula, Bolsonaro fora, Num governo ditatorial você fez fora governo, é prrr. Ou vocês não assistem televisão? Não assistem televisão? Tudo isso que está acontecendo em várias partes do mundo de forma simultânea. Não é só aqui no Brasil, em todas as partes do mundo. Então isso não é Lula, isso não é Bolsonaro, não é culpa deles, tem nada a ver com eles. Bolsonaro não está em outros países, Lula não está em outros países. A perversão está vindo generalizada no mundo inteiro. Ou vocês não estão vendo isso na televisão? Sim ou não? Junto com essa perversão, o enfraquecimento da igreja. A igreja enfraquecendo, porque a igreja primeiro virou show. Temos que ter um louvor maravilhoso, glória a Deus. Nós temos que ter um louvor maravilhoso, mas não para ficar milionário, mas para adorar a Deus, não é comércio. 70 mil reais para trazer um cantor gospel na igreja? 50 mil reais para trazer uma celebridade gospel na igreja? Os camaradas tudo enriquecendo, para chegar a ter um camarim para uma pessoa dessa, você tem que fazer o currículo do camarim. Tem que ter essa comida tem que ser nesse hotel 5 estrelas, não sei o quê. Isso não é evangelho. Isso é um show. Isso é um espetáculo, é o business.
empreendedorismo dentro das coisas do reino de uma forma tão tenebrosa. E isso nós estamos vivendo, dias perigosos, perigosíssimos, mercenários, que trabalham para o seu próprio deleite, que não amam mais o povo. E aí está o conselho: mensagens distorcidas do evangelho, empobrecendo a nossa vida de oração. Eu nem preciso de oração mais, né, Dandan? Eu estou salvo, para que eu vou orar? Eu só não vou reinar, então eu não vou jejuar mais, eu não vou cuidar mais da minha vida. Não, se eu tiver vontade de fazer alguma coisa, eu faço, porque Deus é meu Pai, Ele não vai me abandonar. Aonde está escrito isso? Aonde é que está escrito isso? Deus não rejeita um coração contrito e quebrantado. Isso Deus não rejeita. Uma pessoa arrependida, seja de qual pecado for, Deus não rejeita. Ele está aqui para perdoar, Ele está aqui para levantar. Mas nós não podemos dizer que somos de Deus vivendo no inferno. Nós temos que ter dupla cidadania, brasileiros por carne e celestiais no espírito. Não dupla cidadania no céu e no inferno. Um coração dividido não vai sobreviver. E tudo isso, até a dificuldade da gente se juntar. Eu não sei se vocês têm visto que todas as outras coisas foram liberadas para 50%. A igreja não. A igreja foi com briga. Liberou 15%, a igreja fechada. E os políticos evangélicos e as pessoas que defendem, lutando para poder trazer de volta. Abriu shopping, está vindo 70%, a igreja 50%. Quem percebeu? O diabo não quer a gente reunido, Satanás não quer a gente orando junto, Satanás não quer a gente ouvindo a palavra, se levantando. É tempo difícil, e quando está difícil nós temos que estar juntos, e nós temos que ouvir a verdade, e não podemos ficar nos escondendo nos falsos evangelhos, distribuídos gratuitamente pela internet. Que isso, meu povo querido, em nome de Jesus. Nós precisamos abrir os nossos olhos e continuar fazendo as mesmas coisas que a gente sempre fez. A gente cansa sim. Eu canso, claro que eu canso. É fácil? Claro que não. Não é fácil. Com certeza, muitos de vocês, nos processos de se manter fiel a Deus, foram machucados, porque nós estamos servindo a Deus no meio de um mundo pervertido. Não é Deus que nos machuca, não é Deus que nos fere, não é Deus que nos decepciona, não é Deus que nos abandona, mas são as pessoas que nos ferem. E essas pessoas muitas vezes nos ferem porque estão muitas vezes carregadas de principados, demônios, forças contrárias, e nós desanimamos de Deus por causa do diabo, desanimamos dos nossos irmãos por causa dos pecados deles. Assim como eu não sou meu pecado, o meu inimigo também não é o pecado dele. E eu digo para você de coração, existe salvação para qualquer pessoa. E eu não quero que ninguém se perca. E quando eu falo ninguém, é verdadeiramente ninguém. Eu acredito que até aqueles que hoje estão perdidos nas ideologias, podem ter um encontro sobrenatural com Jesus, se a igreja se posicionar. Mas nós como igreja estamos tão enfraquecidos, que olha, abriu o bar, tem 2.000 pessoas na porta. Abriu uma festa, tem 5.000 pessoas na porta. Quem viu aí que bateram 2.000 pessoas num bar aí? Quem é que viu aqui em Curitiba? Está aí para conseguir colocar metade da igreja. E eu que sou vitoriosa, eu estou feliz, eu estou pulando num pé só, eu estou dando glória a Deus, eu estou rodopiando no Espírito, aleluia, 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 porque eu tenho um povo maravilhoso, extraordinário, fantástico, que está aqui quase 50% da igreja, porque tem pastores que não conseguem trazer 10%, e dizer que a gente assiste culto por live, mentira. A gente assiste um pouquinho, daqui a pouco a gente vai para a cozinha tomar um cafezinho, e daí a gente vai no banheiro, e daí a gente briga com a criança que está correndo na sala, e daí a gente cochila, acorda depois que terminou a mensagem. Eu já tentei. E com quem já aconteceu o que aconteceu comigo, levanta a mão. Levanta a mão bem alto.
Chega a visita, a gente deixa a televisão. E tem os mais cara de pau ainda, que o inimigo faz assim, entra, dá boa noite, deixa ali clicado e vai lavar roupa. Eu estou mentindo? Eu estou mentindo? Então por que a gente vai se enganar? Culto, nós temos que estar juntos. Quando estivermos doentes, aí a gente assiste o culto inteiro. Se a gente tiver com suspeita de Covid, a gente não perde nada, fica de pé. Aleluia, aleluia. Está com suspeita de Covid? A hora do apelo, de joelho. Tô brincando? Chama a família inteira, vem para cá, oração. Não estou... Tem muita gente que está assistindo de outro estado, de outra cidade, mas do outro lado da rua daí é desaforo. Deus está chamando você para congregar. Deus está chamando você para estar junto. Deus está chamando você para um compromisso. Deus está chamando você para admoestar, para animar, para incentivar, para levantar fé daqueles que estão caindo, daqueles que estão desanimados, daqueles que estão enfraquecidos, porque nós estamos vivendo dias ruins. Jesus está voltando, e se nós não admoestarmos, não ajudarmos, não animarmos, nós estaremos entregando os nossos irmãos que nós amamos para o fogo eterno. Leia de novo esse texto quantas vezes for necessário. Sabe por que a graça ela é mais severa do que a lei? Pergunta bem, por que, pastora? Porque a lei, ela era severa, mas não havia a lei, você não tinha escolha. A lei era olho por olho e dente por dente. A lei era 8/80. Agora a graça, nós temos aquele que pagou, que aniquilou. Na graça existe condição de se viver uma vida de santidade por meio do Espírito Santo. Existe condição de ser apagado todas as nossas culpas e todos os nossos pecados. Está totalmente disponível na pessoa do Espírito Santo que mora dentro de nós a condição de renunciar e expulsar demônios. Na lei ninguém expulsava demônios. Na graça nós temos autoridade sobre principados e potestades e dominadores do mal, e eles têm que se submeter ao nosso nome, ao nome de Jesus e à nossa vida. Porque Deus levanta um nome para nós. Sabe o que Deus levanta? Aquele é Paulo, e Paulo eu conheço. Quem é você? Aquela é a Ingle eu conheço. Quem é você? Que não tem compromisso, que não ora, que não busca de Deus, que está no narguile, que está usando droga, que está no adultério, que está fornicando. E depois vem, aleluia, sai do culto, vai dormir com a namorada, toma vergonha. Se Jesus Cristo voltar hoje, meu filho, para onde tu vai? Olha lá, ó, para onde vai, ó. Brincadeira. O miserável do nudes. Esse cara tem que morrer. Esse cara merece a condenação do inferno. Onde já se viu uma mulher tirar fotografia dos seus órgãos e passar pela internet e dizer que é crente? E dizer que é obreira? O que tem de pastor caindo nesse laço? O que tem de obreiro caindo nesse laço? Porque antigamente a gente assediava os pastores, né? Olhando para o pastor. Hoje elas mandam foto. Manda foto. Pensa que é brincadeira? Pensa que é brincadeira? Esse cara, esse nudes aí, merece condenação eterna. O sangue de Jesus tem poder, não anda com nudes, não. Não anda com ele é uma má companhia. E se você não sabe ter celular, quebra essa praga. Bota um telefone em casa, um fixo. Melhor ser retrógrado do que ir para o inferno de celular. Porque se o teu celular te condena, livra dele. Então compra aquele que só recebe e faz chamada.
Estou falando em nome de Jesus, estou falando sério. Eu não estou brincando. Nós estamos vivendo tempos difíceis. Nós estamos vivendo horas difíceis. Ah, mas esse negócio de santidade, isso era para o tempo passado. A palavra de Deus é a mesma ontem, hoje, eternamente. E nós precisamos nos animar com ela, porque eternamente vai ser delicioso. O tempo da nossa abstinência, o tempo do nosso renunciar é muito curto. A vida passa como um sopro. Hoje você já está com quantos anos? 37. Não parece que foi ontem que você tinha 16? A vida é muito rápida, é um sopro, é uma brisa. A eternidade é muito tempo. A eternidade é muito tempo. A eternidade é muito tempo. A eternidade é tempo que não acaba mais. Para a gente viver, para a gente desfrutar, para a gente ser feliz. E a eternidade nós vamos passar aqui. Nós não vamos passar no céu. Nós vamos ficar um milênio no céu. 1000 anos no céu. Para o casamento. Nós vamos ser transportados numa carruagem celestial, no arrebatamento da igreja para o nosso casamento. Seremos verdadeiramente, então, esposa de Cristo. E depois nós vamos voltar para cá. Nós vamos ter os rios para nadar, os mares para desfrutar, as flores, as plantas, tudo que tem aqui que é nosso será reconstruído para que nós possamos viver aqui em felicidade por uma eternidade. Então não troque aquilo que é eterno por aquilo que é passageiro. Não troque aquilo que é para sempre por algo que você nem sabe quantos dias vai durar. Não é verdade? Quem garante que a semana que vem vai estar vivo? De repente você faz uma escolha e vai para a eternidade daí. Aí você vai dançar com nudes. O nude está lá te esperando. Porque tem demônios de promiscuidade. Tem demônios de vício. Ah, eu não... Esse dia atrás uma pessoa chegou para mim, conversando comigo assim, sabe o que é, pastora? Eu falei mal de você mesmo, pastora. Eu falei, mas você sabe que o diabo atenta. Que diabo atenta? Você sabe que Satanás perturba, né, pastora? Perturba? Eu falo mal de quem eu quero falar. Satanás não põe palavra na minha boca. Aí Satanás veio me perturbar para me usar droga. Repreenda ele, você tem autoridade? Satanás também me perturba muitas vezes para mim desistir. Também ele me perturba, porque ele é perturbador. Agora, quando ele me perturba, ele sai com uns aduques nas costas. Pensando o quê? Não sei nem o que é Zaduque, mas já dei de Satanás. Alguém depois me ensina. O que é? Tá, é um golpe. Tá. Tem Zaduque, Satanás também. Aí as mulheres costureiras que dizem assim, ó, vou dar um overlock. Ó, meu filho, deu overlock, as costureiras dão overlock. Deu overlock, deu Zaduque, deu o que você quiser. Mas manda ele pelo poder do sangue de Jesus. Satanás atenta, mas nós temos dentro de nós aquele que é mais poderoso que ele, que venceu a ele, que destruiu ele, que triunfou sobre ele, que ele não tem nenhum poder. Sabe qual que é o poder que ele tem? É o que você dá. É que eu fico vencer a droga. É uma vergonha falar isso. Cara, nós somos criados para dominar as árvores. Não para ficar dominado por uma árvore. Até o dinheiro. Por que Deus te pede para você trazer dinheiro no altar? Dinheiro é árvore. Celulose, papel. Tem muita gente aí que morre por causa de papel. Quando eu deveria acreditar que não é a árvore que provê. Não é ele que provê.
Quero que a minha igreja suba. Não desanima. Cansou? Se você não teve uma semana boa, muito menos eu. Minha semana não foi, esses últimos dias não têm sido fáceis. Enterrei minha mãe. Meu Deus, quase enterrei meu pai uma semana depois. Faz uma semana que eu estou tentando me levantar, porque eu sou humana. Mas vem Satanás, que mesmo tonta, eu te dou um zaduque, em nome de Jesus. Você vai cambalhando para os quintos dos infernos. E se tiver quarto dos infernos, vai também. Vai para longe de mim. Porque a Bíblia diz que quando eu estou fraca, aí que eu sou forte. Pastora, você me desculpa, sabe, porque eu estava fraca. Você sabia que quando você está fraco e clama o sangue de Jesus, Ele manda exército de anjos? Tem momentos que Deus nos deixa lutar sozinho. Mas quando a gente clama na nossa fraqueza, Ele envia exército de anjos. Então não ultraje o Espírito da graça, porque você peca porque quer. Porque o pecado é uma escolha. E nós precisamos escolher certo. Rejeitar o pecado. Porque o pecado é a cartilha das bênçãos de Satanás. E o pecado gera morte. E o pecado gera condenação. Mas nós não estamos mais debaixo do pecado. Nós estamos cobertos pelo sangue da nova e eterna aliança. Querido, ademoeste aqueles que não estão vindo à igreja. Querido, ademoeste aqueles que estão frágeis. Querido, traga eles de volta. Se preocupe muito mais em buscar eles, cuidar deles, porque o Senhor vai cuidar de tudo para você. Lembre-se, sim, a gente às vezes pensa, esse é um pensamento que Satanás coloca na cabeça da gente, olha aqui para mim, e escute. Quando a gente começa a servir a Deus, a impressão que a gente tem é que o mundo inteiro se volta contra nós. E não é uma impressão, o mundo inteiro se volta contra nós mesmos. Ele vem com toda a sua fúria, Ele vem com todo o seu ardil. E às vezes as promessas que Deus tem para nós não acontecem na hora que a gente quer. E aí o inimigo começa a mentir na nossa cabeça: Deus esqueceu de você. Se Deus existisse, se Deus existisse, se Deus existisse, se Deus te amasse, se Deus quisesse alguma coisa com você. Isso tudo é mentira do diabo. Existem processos que nós precisamos passar. Existem processos que nos moldam, porque nós não tínhamos o caráter que nós temos hoje. Eu não tinha o caráter que eu tenho hoje, há 20 anos atrás. Eu não tinha o temor que eu tenho hoje, há 20 anos atrás. Eu sei o que eu tenho que pagar essa semana. E eu olhei na conta, estava o valor do meu dízimo. E eu tive que escolher entre pagar as minhas contas e honrar o meu Deus. Eu não posso pregar uma coisa que eu não vivo. Eu não posso ser uma mentira no altar, tentando levantar outros. E eu fui lá e transferi tudo que eu tinha. A vida é uma escolha. Nós fazemos a escolha de dizimar ou não. Nós fazemos a escolha de pecar ou não. Nós fazemos a escolha de clamar o sangue do Cordeiro ou não. Às vezes nós estamos dentro da casa de um pastor e a gente tem a escolha de pedir oração para ele, mas a gente prefere ir para a rua pecar, porque a escolha é nossa. Nós temos autoridade e não usamos a autoridade que temos. Nós temos as pessoas para nos ajudar, fugimos delas. Não põe a culpa do diabo daquilo que ele não tem. Se posiciona, porque o nosso Deus é vencedor. E chega o dia que Ele abre a graça dEle para nos restituir. O pastor Anselmo com os 3.000 reais, olha o que aconteceu comigo. Eu contei para vocês a história da minha pobreza, que eu tinha um cachorro, pastor alemão, que eu amava demais, lembra? E que Deus me restituiu esse cachorro. Só que eu não pude ficar com essa cachorra, porque ela começou a avançar nos outros cachorros de uma fúria muito grande, maravilhosa, mas não tinha como, porque nós temos animais, ovelhas.
E ela tinha muita raiva dos animais. Eu tive que dar de presente ela para o Eloy, porque o Eloy não tem outros animais em casa e ela é maravilhosa. E eu disse: Deus, eu acho que tudo bem. Eu entendi que o Senhor me deu uma pastora alemã. Eu entendi que o Senhor me restituiu. Eu entendi, muito obrigado. Só que eu não posso ficar com ela. Ela é maravilhosa. O Senhor mandou outra hoje. Desse tamanho. Coisa mais linda. E o pastor Gilberto já botou ela perto dos animais, ela não avançou nos animais. Já colocou perto do cavalo, ela não avançou no cavalo. Sabe por quê? Porque chega o dia e chega a hora, no meio da nossa prova, que Deus diz: agora chegou, eu vou te restituir. E ninguém segura a mão de Deus para restituir aquilo que nós perdemos por amor a Ele, por amor a Ele. Por quê? Porque eu poderia ter escolhido ser gerente de uma loja. Eu poderia ter desistido do evangelho e ter ido trabalhar fora. Eu perdi o cachorro, perdi a casa, mas continuei sendo pastora. Porque existem perdas que são temporárias. Quem está entendendo aí? Quem está entendendo aí? Quando Deus bate o martelo e diz: chegou a hora da restituição, chegou a hora de eu cumprir as promessas, chegou a hora de eu levantar o teu nome, chegou a hora de eu te exaltar. Vai acontecer nas grandes coisas e nas pequenas coisas. Aleluia. O que você precisa fazer? Você precisa se posicionar. Você não é da superabundante graça, você é da graça. Você é da graça, e a graça diz: o sangue do Cordeiro tem poder. O nome de Jesus Cristo é grande e poderoso. Ele é grande, Ele é maravilhoso, e não tem desejo carnal maior do que o Deus que eu sirvo. E não tem tristeza, ansiedade e angústia maior do que o Deus que eu sirvo. Eu não vou ceder, eu não vou retroceder, eu vou estar no arrebatamento. E se esse é o preço que temos que pagar, pode ter certeza que a eternidade vale cada preço, cada centavo. Cada centavo. Cada centavo vale. Cada centavo vale. Não nos deixemos levar pelas vozes. A Bíblia diz que naqueles dias se levantarão muitos falsos profetas, e que farão sinais e maravilhas que, se possível fosse, enganariam o escolhido. Mas alguém que é escolhido não é enganado. Alguém que é escolhido não vive na prática do pecado. Alguém que é escolhido é guerreiro, é santo, é forte, é vencedor, é vitorioso, suporta as suas provas e triunfa para contar testemunho de Deus. Amém? Diga ao fraco. O que está escrito? Diga ao fraco. Diga ao fraco. Diga ao fraco: eu sou forte. Eu posso todas as coisas. Posso todas as coisas. Posso todas as coisas. Aleluia.